Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar o Union na CDS View. Como funciona o Union? Ele vai pegar o resultado de duas ou mais consultas e vai gerar apenas um resultado. Vou dar um exemplo aqui de um cenário com duas consultas, sendo que a primeira retorna 10 linhas e a segunda retorna 20 linhas. Então, o resultado dessa união será 30 linhas. Eu deixei aqui um asterisco porque isso depende da variação. Então, se você usar apenas union, ele vai eliminar as linhas duplicadas e não vai usar as chaves das consultas, tá? Então, se você definiu que na consulta 1 tal campo é chave, ele vai ignorar isso, tá? Ele vai considerar a linha inteira, todas as colunas, para saber se ela está duplicada ou não. Já com union all, ele não vai eliminar as linhas duplicadas. Do jeito que vier da consulta 1 e da consulta 2, ele vai juntar isso e vai te retornar. E para usar o union, você tem que respeitar algumas regras, tá? Tem que ter o mesmo número de colunas nas duas consultas, tá? Então, se na primeira consulta tem 3 colunas, na segunda consulta tem que ter 3 colunas. Se tiver, vamos supor, duas, você tem que completar, criar um campo ali a mais para conseguir unir essas duas consultas, tá? E os tipos das colunas têm que ser compatíveis, tá? Porque se você usar uma que é número e outra que é texto, vamos supor, quando você ativar, vai dar um erro ali na IDE. Ele vai falar que não dá para usar dessa forma. Então você pode tentar usar um caching ou deixar o tipo igual, né? Não precisa ser exatamente o mesmo tipo, tá, pessoal? Eu já fiz um teste ali, se você usar int2, int4, ele deixa, tá? Ele aceita e você consegue usar o union tranquilamente. Agora a gente vai ver na prática como que a gente usa o union numa CDS View. Eu tenho aqui essa CDS View, as VDD parceiro, que vai retornar dados de parceiros. O que seria um parceiro? Nesse cenário, vai ser o cliente e o fornecedor, tá? Eu tenho aqui duas tabelas, a tabela de cliente, que tem mandante, código de cliente e o nome do cliente. E eu tenho a tabela de fornecedor, que também tem mandante, o código do fornecedor, nome e e-mail, tá? Então eu quero gerar uma CDS View que retorne dados das duas tabelas, tá? Eu quero juntar essas informações e colocar tudo numa saída só. Então a gente pode usar o Union, tá? Então vamos dar uma olhada aqui o que tem nessas tabelas. Na tabela de cliente tem 4 clientes e na tabela de fornecedor tem 3 fornecedores. E um detalhe aqui, eu coloquei de propósito o mesmo cliente e o mesmo fornecedor. Aqui, ó, no caso do 3, José. Tá? Ele tem nas duas tabelas. Agora o 1 aqui e o 2 são lojas e aqui são outros clientes. Tá? Então a gente tem uma linha duplicada aqui, tá vendo? Ó? Então eu coloquei de propósito para a gente ver o que acontece quando a gente usa o Union e o Union All. Tá? Então vamos lá. Na CDS View, o que você vai fazer? Vai colocar um Union e vai colocar a segunda consulta. Então vou copiar aqui esse select e vou mudar para fornecedor. Aqui eu tenho que deixar as colunas com o mesmo nome, tá? Então aqui também já está parceiro ID, né? Já deixei o apelido ali. Aqui vem fornecedor ID. Então se eu não colocar esse apelido, ó, ele vai reclamar. Tá vendo? Tem que ser o mesmo nome. Então parceiro ID. Aqui como já é nome, né? Não tem que mudar nada. Então a gente deixou as colunas com o mesmo nome. Aqui tem o mesmo tipo, aqui é int, aqui é char, aqui é int, aqui é char. Mesmo número de colunas, duas aqui, duas aqui. Então tá tudo certo para a gente testar esse union, tá? Então eu vou ativar e a gente vai ver como que fica a saída. Então aqui ele colocou os clientes, tá? Da primeira consulta, que são esses 4, e as lojas. Só que tá vendo aqui que José, ele só apareceu uma vez? Ó, 3 José. Lá na loja também tem o 3 José, só que não apareceu. Por quê? Porque a gente usou Union. Então ele analisou a linha das duas tabelas, né? A linha aqui que retornou do cliente e a linha que retornou do fornecedor. No caso do 3 José, tem nas duas. Como está aqui, ó, no cliente e no fornecedor. Então ele não colocou na saída. Por isso que está assim, ó. Não tem José, ele só colocou a primeira.
A segunda já não colocou porque está duplicado. Mas se eu quisesse, mesmo assim, retornar duas vezes a linha José, é só colocar um all. Tá? Vamos ativar e verificar como fica. Deixa ele ativar ali. Pronto. Então aqui apareceu o José e aqui embaixo apareceu o José de novo, porque a gente colocou o union all. Tá? Agora tem mais um detalhe aqui. Se a gente olhar aqui na tabela de fornecedor, tem um campo de e-mail. Só que no cliente não tem e-mail. Então se eu quisesse colocar o campo de e-mail aqui, eu posso? Pode. Vamos colocar aqui, ó. E-mail. Só que eu tenho que criar esse campo aqui. Apesar de não ter o campo e-mail na tabela de fornecedor, eu posso criar ele aqui na hora. Então vamos lá. Vou deixar aqui um espaço vazio. S e-mail. Salvar. E vamos ver como que fica a consulta. Aqui, ó, ele criou a coluna e-mail, só que ele fez uma coisa errada aqui, ó. No cliente, como não tem e-mail, ele colocou o espaço vazio no lugar. Já no fornecedor, ele cortou aqui e deixou somente um caractere. Só que se a gente ver aqui, ó, na tabela de fornecedor, tem o nome, o e-mail completo. Então por que ele fez isso? Porque quando eu criei esse campo aqui, ele deixou como char1. Ele entendeu que é um char1 aqui. Aí esse campo ele foi cortado, tá? Então o que manda aqui é da primeira consulta. Então para resolver isso, a gente poderia fazer o seguinte, um cache. Por exemplo, coloca cache abap.char255. Se você for ver aqui no fornecedor, ele é char255, tá? Então a gente está deixando aqui com char255 para ficar compatível. Vamos ativar e testar novamente. Agora sim, ó. Ele deixa como char255, então não cortou a parte do e-mail aqui embaixo, tá? Aí você pode colocar aqui outras coisas, um case, criar outros campos aqui, tanto na parte de cima como na parte de baixo, tá? Funciona normalmente. E tem uma coisa que geralmente é feita também, é identificar a origem daquela informação. Se a gente olhar aqui, deixa eu fechar um pouco de consulta aqui, que tem muita aberta. Fechar aqui as tabelas também. Vamos executar de novo. E a gente olhando aqui, a gente sabe que isso aqui veio do cliente, né? Ana, Maria, José e João é tudo cliente. E essa parte de baixo é fornecedor. Então, se eu quisesse identificar que aquela parte é cliente e essa outra parte é fornecedor, eu posso criar um campo aqui para isso. Então, eu posso colocar assim, C para cliente. Então, eu coloco aqui um tipo. E aqui embaixo eu coloco F de fornecedor. E coloco o tipo também. Vamos ativar. E executar de novo. Aqui a gente já sabe, ó, que o tipo aqui C é cliente, então tudo aqui é cliente, e aqui a parte de baixo é fornecedor. Concluindo, pessoal, então a gente viu um pouco da parte teórica do Union, o que ele é, como que usa, algumas regrinhas que ele tem, viu a parte prática, como que a gente usa o Union All, como que a gente resolve aquela parte de diferença de colunas, que você pode criar uma coluna ali inline. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da documentação oficial, caso você queira mais informações, né, sobre Union. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários e até mais.